Na primeira leitura de hoje, Deus diz pela boca do profeta Isaías: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, quando ele purifica o templo, ele cita essa passagem da Escritura, esse trecho do livro do profeta Isaías que nós ouvimos. Porque Deus escolheu um povo, Deus preferiu um povo dentre todos os outros, para que esse povo fosse luz, para que esse povo comunicasse a salvação de Deus aos outros povos. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus elege, prefere alguém, é para que aquela pessoa seja um dom, um presente para os outros. Então, por exemplo, São Pio de Petreutina, que nós sabemos é alguém que Deus escolheu e desde a sua infância São Pio tinha, digamos assim, privilégios que a maioria das pessoas não tem. Ele via Jesus e Maria, o seu anjo da guarda, etc. Alguém até poderia ficar enciumado e dizer assim: mas por que Deus não me escolheu então? No entanto, aquele que é escolhido por Deus é escolhido para ser um sinal para os outros. São Pio e tantos outros são um presente de Deus para nós. Uma vez, uma filha espiritual do Padre Pio disse para ele: Padre, eu quero muito ser santa. E ele disse: que bom, minha filha, mas é uma vida de cão. Porque se por um lado São Pio recebeu tantas luzes, tantas graças, tantos dons extraordinários, também sofreu extraordinariamente por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E a sua vida é uma luz que ilumina a nossa vida, que nos encoraja, que nos anima a buscarmos também nós a santidade. Então, a mesma coisa nós podemos dizer em relação ao povo da antiga aliança, em relação a Israel. Deus escolheu aquele povo, Deus preferiu aquele povo, não porque fosse o maior, ao contrário, justamente porque era o menor dentre todos os povos, o mais inexpressivo, o mais pobre, para que aquele povo fosse luz, sinal entre as nações e comunicasse às outras nações a verdade a respeito de Deus. Por isso é que o profeta Isaías diz: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Na plenitude dos tempos, todos os povos reconheceriam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e o adorariam. No entanto, o próprio Jesus e os profetas antes dele já denunciavam a infidelidade de Israel a essa vocação. Muitas vezes os judeus quiseram se apropriar de Deus e da salvação. A religião se tornou nacionalista, quando o desígnio de Deus era que todos os povos pudessem encontrar a verdade por meio daquele povo que ele escolheu. Por isso que Jesus, ao purificar o templo, cita
essa frase de Isaías e depois diz que o seu corpo ressuscitado será o novo templo e que todas as pessoas, todos os povos terão acesso a Deus, poderão adorar a Deus em espírito e verdade no templo do seu corpo, que é a igreja. Por isso a igreja de Jesus Cristo é católica. Por isso essa é uma das notas características da igreja de Cristo. Ela é universal. Por isso Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho a toda criatura. Porque a salvação de Deus deve chegar em todos os lugares, a todas as pessoas, em todos os tempos. Por isso o salmo de hoje diz que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. É direito das pessoas e é dever da igreja comunicar a salvação de Deus. Nós que somos privilegiados, nós não somos o Padre Pio, mas nós somos privilegiados já pelo fato de sermos batizados, já pelo fato de recebermos o Espírito Santo, comungarmos o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia, conhecermos a sua palavra, nós recebemos mais do que muitos outros. E se nós fomos escolhidos por Deus, nós temos uma responsabilidade em relação a isso, de sermos luz, de sermos sinal, de comunicarmos a salvação às outras pessoas. Jesus, no Evangelho, diz justamente que João Batista era uma lâmpada. Era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. João deu testemunho da verdade, João deu testemunho de Jesus. E agora Jesus diz: as obras que o Pai me concedeu realizar é que dão testemunho de mim. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. João falava de Jesus, as obras que Jesus faz dão testemunho dele. Jesus é o centro do nosso anúncio, da nossa pregação. Quando Jesus pregava o reino de Deus, Jesus estava falando dele mesmo, estava se referindo a ele mesmo. Orígenes dizia que Jesus é o reino em pessoa. Na pessoa de Jesus de Nazaré acontece, se realiza entre nós o reino de Deus. Por isso que o anúncio da pessoa de Jesus é o coração do Evangelho, da pregação da igreja. Tornar-se cristão é encontrar-se com Jesus, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como Deus feito homem para a nossa salvação. Nós o conhecemos, não por mérito nosso, mas por graça de Deus, e o nosso dever, a nossa missão é torná-lo conhecido e amado por aqueles que não o conhecem e não o amam. Assim como João Batista, o Senhor também faça de nós uma lâmpada acesa e que brilha e que comunica aos outros o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, a pessoa de Jesus, nosso Deus, nosso Salvador. Amém.